Gente, esse vídeo eu vou falar de quando eu trabalhava em Salvador com uma pessoa que chamava Ivna. Eu tenho prazer em falar isso hoje. Na época eu tinha 21 anos e eu cheguei lá. Eu lembro que eu fui tratada diferente de todas que já tinham me tratado. Porque até então, empregada doméstica, ela era mais uma coisinha ali. Eles não diziam, mas o tratamento era esse. Eu lembro que quando eu chegava numa casa, eu tinha um prato, um copo, uma xícara e o talher marcado assim com esmalte. Quem trabalhou assim uns 30, 40 anos atrás em algum lugar sabe que eu estou falando a verdade. Nem sei se existe ainda isso, mas hoje um pouco menos. E tinha assim uma televisãozinha lá, preto e branco lá no quarto, e um radinho pequenininho para você assistir, ouvir. E assim, você só podia ouvir depois que você terminar. Você só podia assistir a televisão depois que você terminasse todo o serviço à tarde. Ou quando não, depois do Jornal Nacional que você limpava toda a cozinha, você podia assistir. Você podia assistir a televisão. A dona Ivna, quando eu trabalhei na casa dela, ela foi a pessoa que me tratou. Eu digo assim, não sei se essa é a palavra, mas me tratou como gente. Ela me fez assim, eu senti que eu era normal, eu era humana, como todo mundo. É, eu lembro que ela falou assim para mim, olha, quando você acabar de ouvir aqui o, o rádio, você desliga aqui, me ensinando a desligar. E a pessoa que me indicou para ela, eu lembro que a pessoa ficou olhando assim, tipo, nossa, ela vai ensinar a ligar o rádio da casa dela? Talvez na época eu não tivesse dado nenhum valor a isso. Mas ela confiava em deixar as filhas dela comigo aqui em Campinas. Foi uma casa que eu trabalhei que depois que eu saí de lá, sem hipocrisia, sabe? Foi difícil eu me acostumar, porque eu, tinha, eu percebia que ela confiava em mim, assim, na casa dela. E isso é tão difícil quando você entra em outra casa. E ela me, sei lá, eu me sentia assim, normal, entendeu? Ali eu me ela não, eu era empregada, lógico, né, da casa, mas ela não tratava com assim, como se você fosse um móvel ali, uma coisa ali. Não, ela me tratava muito bem. E essa pessoa, até hoje eu tenho ela no meu coração, porque aliás, tem uma coisa, foi a primeira pessoa que assinou minha carteira em casa de família. Foi a primeira pessoa que falou, não, vou assinar tua carteira, e fez tudo certinho. Fez tudo certinho durante o tempo que eu trabalhei lá e quando eu saí também. Me ajudou muito, muito, muito. Ela é uma pessoa que eu não tenho, tipo, eu não sei nem como agradecer a ela. Ela me ajudou muito, muito. Eu lembro que quando a minha filha estava internada, a minha irmã ligou para ela e ela mandou na época um dinheiro para pagar uma consulta para minha filha. Mas foi. Só que no dia que chegou foi o dia que a minha filha faleceu. Mas ela fez muito por mim. Muito, 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 muito. Eu podia contar com ela. Só que eu tinha 21 anos. Era outra mentalidade. Eu era uma pessoa muito. Ainda sou muito preto no branco. Eu fui criada preto no branco, eu não tinha muito. Pra mim, ou era assim ou era não, não tinha meio termo. Então eu era muito, sabe? Hoje eu penso assim, meu Deus do céu, como que eu era muito, 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 sabe? Não tinha. Eu não tinha.
Tinha coisas que eu não precisava ter feito nem falado. A verdade é essa. Tinha coisas que eu não tinha noção, que eu não devia ter falado, nem feito. Mas muitas das coisas que eu fiz, sem colocar desculpa em nada, colocar, sem justificar. Mas é a criação que a gente tem. A gente tem uma criação que é sim, sim, não, não, o preto no branco, então você não tem meio termo. Hoje eu sou um pouquinho menos, eu acho que hoje eu sou um pouquinho melhor. Porque, nossa, eu era, sabe, eu já ouvi muitas assim, eu já ouvi pessoas falar pra mim assim, você quer ser muito certinha, isso é pecado. De tanto que eu queria fazer as coisas certas. Eu queria ser uma pessoa correta. Sei lá, eu não sei te explicar. Só que nisso de querer fazer as coisas certas, tinha coisas que eu não devia ter falado, nem feito. Se ela ouvir esse vídeo, ela vai saber que não, nada, eu acho assim, hoje, não era grave. Mas às vezes, pelo meu comportamento, pelo meu modo de ser, de repente as pessoas pensavam coisas que não tinha nada a ver, né? Mas valeu muito. Valeu muito. Foi uma pessoa que assim, eu nem sei se ela sabe disso, mas que foi uma pessoa que eu considerei muito ela. Eu coloquei ela assim no meu coração, porque foi uma pessoa que me tratou. Aí você vai falar, não, ela te tratou como deveria ter te tratado, não. Não pra época. Eu lembro que na época não era desse jeito. As pessoas olhavam meio assim, deixa a empregada fazer o que quer, mas não era não. Ela era uma pessoa humana. Ela é uma pessoa humana. Ela é uma pessoa de Deus, na verdade. É diferente, humano todo mundo é, né? Mas ela é uma pessoa de Deus. Eu tenho muita gratidão. Muita, muita, muita. Eu acho que ela nem sabe. Porque às vezes a gente tem vergonha de falar pra pessoa o que a pessoa significa de bom para a vida da gente. Mas quando é para falar o que a pessoa significa de mal, às vezes a gente tem uma disposição muito grande para falar. Mas quando a pessoa... Mas chegar uma pessoa e falar, olha, você foi muito... você significa muito para mim. Essas pequenas coisas, essas coisas que eu falei, assinar uma carteira, te tratar como uma pessoa, não como um objeto lá na casa dela. De repente que eu tô te falando, você que nunca trabalhou, ou você que não sabe o que eu tô falando, você que nunca passou pelo que eu passei, de repente você acha, que bobeira, besteira, tinha mais que ter te tratado assim. Não, não, você sabe que não. Você sabe que quando você trabalha numa casa, principalmente que você dorme naquela casa, não são todas, mas você é tratado como um objeto ali. Muitas das vezes você tem menos valor do que o cachorro da casa. Porque eu já passei situação em que a patroa pegava o cachorro, dava banho no banheiro em que eu tomava banho. E eu não podia falar nada porque estava na casa dela. Então, não vem me dizer que é normal tratar um funcionário bem e com respeito, porque você sabe quem trabalha, quem já trabalhou em casa dos outros, sabe que eu estou falando a verdade. Não é bem assim. Fala-se muito em direitos e muitas coisas, mas na realidade a gente sabe. Quem trabalha sabe que não funciona a coisa desse jeito. E às vezes direitos das coisas as pessoas fazem porque existe lei, né? E lei, algumas vezes, né, acaba punindo, mas respeito pelo ser humano são poucas. E a dona Ivna teve comigo. É porque não dá para falar todas as coisas que ela já fez por mim. Muitas vezes. Muitas vezes. Sabe? Muitas vezes que eu tive em situação difícil mesmo, eu sempre tinha a mão estendida. É uma pessoa que... Hoje eu tive vontade de... Hoje me deu vontade de gravar esse vídeo falando sobre ela. É uma pessoa que me... Eu quero... Dona Ivna, quando a senhora ver esse vídeo, eu quero que a senhora saiba que a senhora significa a senhora, suas filhas,
que eu amo a Daniela, a Luciana, amo muito. De repente eu não soube nem demonstrar isso. Ah, desculpa. Na época. Mas é verdade. Eu, eu, eu cuidava dela como se fosse minha filha. Minha filha mesmo, nossa. Mas eu não fazia nenhum, eu não fazia, eu fazia assim, dentro de mim eu queria fazer o meu melhor. Eu dava o meu melhor. Porque até hoje, né? Eu gosto muito delas. Esse vídeo valeu. Porque eu tinha vontade de um dia falar de alguma forma sobre esse. Eu tô chorando de tristeza, né? Porque tem coisas que a gente, de repente, se eu programasse que quando eu gravasse esse vídeo eu ia chorar, talvez não. Mas é que acontece, a gente lembra de muitas coisas e às vezes para ela não tem nem o significado como tem para mim, mas para mim tem. É muito importante, é uma casa que marcou para mim. Por tantas outras coisas que não dá para falar em vídeo também. Não dá para falar tudo em vídeo. Mas eu sei das coisas que me aconteceu que foi muito bom. Eu acho que foi 5 anos ou 6 anos, mas que foi muito bom. Hoje eu digo que foi muito bom e na época também. De repente não soube muito conduzir algumas coisas, mas foi muito importante para mim. Então tá. Beijo, se inscreve no canal. Quem não for inscrito, se inscreve. Comenta lá no final do vídeo o que você achou. E tá bom, até o próximo.